Olá, seja bem-vindo ao videovendas.com. A nossa missão é unir você aos nossos parceiros e nós temos todas as informações sobre eles, fotos, descrições dos imóveis à disposição para vocês verem. E agora nós vamos começar com algumas dicas e conhecer um pouco mais sobre os nossos parceiros e seus empreendimentos. E falando em parceiros, todas as semanas os arquitetos Rodrigo e Vivian entrevistam pessoas para nos dar dicas de temas diferenciados. E vamos ver qual a surpresa de hoje. Olá e bem-vindos a mais uma Casa Conceitos, aqui no videovendas.com. No programa de hoje estaremos entrevistando o nosso colega de profissão, Cadu Oliveira, que estará falando sobre alguns edifícios de suma importância aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Cadu, muito obrigado pela sua presença hoje. E você poderia mencionar ou falar um pouco sobre os famosos balneários aqui de Poços de Caldas? Claro, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, tá? Para explanar um pouco sobre esse assunto que é tão convidativo aqui para pós-caldenses e também os grandes visitantes. Vivian, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, falando um pouco sobre essa virtude geográfica da cidade de Poços de Caldas, nós podemos notar as águas termais, né? Que desde bem antigamente já existiam estudos sobre a cura de uma doença que assolava grande parte da humanidade aí, tanto na Europa como no Brasil, em 1788 aproximadamente, né? Que Luiz da Cunha Menezes já proclamava algumas propriedades terapêuticas de cura e tratamento das águas termais. Então foi aí que biólogos químicos já começaram a desenvolver estudos profundos sobre isso e já usando o útil ao agradável, conseguiram trazer um interesse termal para Poços de Caldas aproveitando essa geografia, né? Então foi aí que da época, o governador de Minas Gerais, né, Antônio Carlos, deu carta branca e convidou um arquiteto, né, Eduardo Pederneiras, para fazer uma intervenção aqui nessa região de Poços, onde ele trouxe a maior referência de prédios termais do Brasil e da América Latina, que é o prédio da Termas, a reforma do Palace Hotel e a construção do Palace Cassino. Excelente, Cadu. E você poderia falar um pouco mais sobre esses edifícios? Claro, Rodrigo. Vamos continuar então sobre as unidades arquitetônicas que marcam a cidade de Poços, né? Então, quem é visitante aqui da região e gosta muito de passar algum tempo na cidade, sabe que existem 3 prédios que são os mais imponentes e suntuosos da cidade e se localizam justamente na área central, que é um complexo arquitetônico também que é permeado por um belo jardim de influência francesa, mais precisamente Versalhes, que foi desenhado, né, por um paisagista chamado Reinaldo Diggenberg, que também auxiliou no projeto arquitetônico de construção e reforma do Eduardo Pederneiras, que é o arquiteto convidado, né, pelo governador de Minas Gerais, na época de 1927, aproximadamente. Então foram 4 anos de reformas e o prédio da Palace Hotel já existia, então ele foi convidado para fazer uma reforma. Como esse prédio já existia, ele tinha influência arquitetônica alemã, reto, sisudo, clean, linhas puras. E então as pessoas começaram a achar que ele parecia mais faziam até uma comparação meio ingrata, que era um presídio, não uma hospedaria. Então Pederneiras veio e trouxe aí uma bela leitura arquitetônica francesa. Ele trouxe varandas, arqueou as entradas, as portas e as janelas. E para a parte interna do Palace ele trouxe bastante vitral, trouxe mais cores, assentamentos, mármore. E assim ele deu essa característica mais convidativa, né, aos nossos olhos. E aí ele foi aprovado. Nesse momento ele também já estava fazendo o prédio das Termas e do Palace Cassino. Então nesse momento você consegue ver através da implantação das Termas uma arquitetura hexagonal, onde ele tem 3 pavimentos que se distribuem muito bem com átrio central, de vitrais também. E ele se apresenta muito bem para as 3 vias de acesso, né? Quem está vindo da João Pinheiro, quem vem do centro. Então ele tem escadarias suntuosas, arcos plenos nas suas extremidades.
Então são características neoclássicas, clássicas. Então a gente poderia até dar um resumo de que esse estilo arquitetônico do Palace, do Termas e do Cassino e do Palace Hotel, esses 3 prédios eles são ecléticos, né? Então, trazendo um pouco aí de conhecimento, né? E convidando também as pessoas que estão sendo acessadas através da entrevista, né? Que possam, né? Ser mais aguçadas aí na curiosidade se ainda não conhecem. E o curioso é que algumas pessoas podem conhecer por fora, mas também são convidadas a adentrar os prédios, que lá dentro tem muita informação preciosa também. E Cadu, muitas pessoas ainda desconhecem que existe um projeto tão importante aqui na nossa cidade do famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Você poderia falar um pouquinho dessa história para nós, da capela que ele tem aqui? Claro, Vivian. E é um outro elemento arquitetônico, né, em contrapartida, moderníssimo, né, que a gente dispõe aqui na cidade e algumas pessoas ainda não conhecem. Eu, por exemplo, conheci recentemente e fiquei encantado com a possibilidade de adentrar uma obra e tê-la aqui perto de nós, né? Ainda mais para dar como referência para familiares, amigos que vêm passear em Poços para conhecer essa obra desse arquiteto tão consagrado, né, na história do Brasil. E esse marco divisório, né, que ele trouxe em Brasília também faz com que o nome dele seja muito posto à prova também, porque são pessoas que admiram e outras que criticam, né? Assim como todos. Embora ela seja um elemento moderno em meio à natureza, você consegue observar que aquela arquitetura ela é muito providencial para o local, mesmo porque ele tem um platô, um assentamento plano com uma rampa de entrada convidativa. Assim como tudo que ele projeta, né, são formas puras, ele domina as curvas, e assim como disse um músico, Schopenhauer, a arquitetura é música solidificada. Foi a primeira sensação que eu tive quando cheguei até esse, vamos dizer, monumento, porque ele faz obras de arte mesmo. Então, a convite, né, dos funcionários da fazenda, que o proprietário, Roberto Marinho, convidou e solicitou ao amigo, então, o arquiteto Oscar Niemeyer, a fazer o projeto. Então ele ganhou esse projeto e construiu essa sede da capela lá para os próprios funcionários da região ali que trabalham com ele. E foi assim que ele ficou conhecido e por ser uma obra de tamanho renome, as pessoas agora hoje visitam, ciclistas, né, da zona rural também aproveitam para fazer também cerimônias religiosas e tal. E, opinião particular, eu acho incrível, acho maravilhosa, suntuosa e ela se apresenta de forma indescritível no meio da natureza, muito apropriado. Gostaria de agradecer, Cadu, sua participação aqui conosco, contando um pouco mais dessa história tão rica da nossa cidade de Poços de Caldas. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, não perca, na próxima semana teremos mais informações, mais entrevistas. Até lá! E você já está seguindo o Videovendas no Instagram? Todos os dias nós postamos uma série de dicas para você. Voltamos depois do comercial. O investimento perfeito para você já teve suas obras iniciadas. Com uma localização privilegiada a 5 minutos do centro de Poços de Caldas, está próximo a hospitais, parques e acesso às rodovias. Visão plena da Serra de São Domingos e do Cristo Redentor, um privilégio de poucos. Com muito charme e melhor aproveitamento do espaço, o Residencial Império Romano oferece para sua família um layout moderno, contando com playground e espaço gourmet. Residencial Império Romano. Sua vida com mais conforto. A relação do proprietário do imóvel com o seu inquilino tem sempre muitas dúvidas, mas existe uma série de legislações que regem essa relação. E quem vai falar um pouco sobre isso é o Elvio César Bezerra, no nosso quadro Dicas Jurídicas. Olá! Para você que acompanha o Videovendas.com de hoje, sou Elvio Bezerra e com você mais uma dica jurídica.
E a dívida de hoje, ela vem nas questões dos contratos de locação. Então você efetua aí, você locador, efetua a locação de um imóvel e aí no momento que o inquilino, ou seja, o locatário, deixa o imóvel, ele acaba deixando despesas, débitos de consumo de água e energia elétrica. E a grande pergunta é, de quem é a responsabilidade deste pagamento? A gente sabe que há situações em que o proprietário do imóvel se depara com isso e aí a empresa que toma conta e fiscaliza a questão do consumo de energia acaba querendo cobrar do proprietário do imóvel, fazer o registro aí na matrícula do imóvel. Tomando por base que isso é uma relação de consumo, ou seja, o inquilino, o locatário, ele consumiu água, consumiu energia, o correto é que essa despesa seja identificada no CPF do consumidor, ou seja, no CPF do inquilino. E a despesa tem que ser do inquilino. Mas é importante que o locador, no momento do contrato de locação, acrescente isso nas cláusulas contratuais. Então coloque que o inquilino será responsável pelo pagamento de todas as despesas relativas ao consumo de água e energia elétrica. Até a próxima dica jurídica. A Dominium Construtora Incorporadora visa ser uma referência na construção civil e seu foco é a confiabilidade e também o compromisso em realizar o sonho dos seus clientes. E nós vamos conhecer um pouco mais de um de seus empreendimentos, o Augusta Schweng. Meu nome é Murilo, estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a construtora Dominium e sobre o nosso mais novo empreendimento, o residencial Augusta Schweng, que fica no bairro Caio Junqueira. Hoje a Dominium tem como missão trabalhar buscando a excelência na qualidade e desenvolver soluções imobiliárias que atendam às necessidades de mercado e também às necessidades dos nossos clientes. Nós fizemos algumas pesquisas para poder elaborar esse novo empreendimento de acordo com as necessidades reais do Poços Caldense. E essas necessidades foram implementadas nesse nosso empreendimento, o residencial Augusta Schweng. Nós temos hoje alguns itens de suma importância que foram implantados, alguns deles como apartamentos de 3 e 2 dormitórios, garagens para 2 veículos, que hoje em dia é essencial, economia de condomínio. Às vezes a pessoa fica preocupada em comprar um apartamento e ter um custo muito elevado com um condomínio. Nesse caso, o residencial Augusta Schweng possui um condomínio baixíssimo custo. Conforto e segurança é o que nós mais queremos para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Então o residencial Augusta Schweng hoje conta com acabamento em porcelanato, acabamento em carpete de madeira, o prédio possui elevador para maior comodidade e assim por diante. Um dos itens também de maior importância, que é a proximidade com o centro. O residencial Augusta Schweng fica a apenas 3 quilômetros do centro, então isso dá uma mobilidade maior, um conforto maior para nós. E falando um pouquinho mais sobre a Dominium, hoje nós temos algumas vertentes de trabalho que falam pela nossa empresa. Uma delas é a questão do planejamento prévio da construção. A gestão de obras é um serviço prioritário da Dominium Construtora e tem como foco fazer com que seja cumprido também os objetivos de custo, de prazo e principalmente a qualidade, evitando assim problemas com o atraso da obra e aumento de custos. Venha conhecer o nosso novo empreendimento residencial Augusta Schweng, com apartamentos entre 68 e 91 metros quadrados. Nós estamos localizados aqui na Rua Corumbá, número 280, no Jardim dos Estados. Ou você pode também entrar no nosso site www.dominioconstrutora.com.br e também o nosso telefone DDD 35 3714 7788. Lembre-se que aqui na Construtora Dominium, o seu sonho é o nosso compromisso.
Lembrando as decorações das casas de campo e também das casas de praia, os móveis rústicos são sempre uma tendência elegante e que também é sustentável, com suas características personalizadas, onde o desgaste do tempo traz muita naturalidade às peças. Para você que nos assiste no Vídeo Vendas, tem hoje uma dica bem legal, que confere beleza, qualidade, conforto e sustentabilidade. Simples assim, estamos falando de móveis de demolição. São produtos de altíssima qualidade que têm um super custo-benefício. É impossível falar de custo-benefício nos dias de hoje sem pensar na sustentabilidade. E quando nós oferecemos o produto de demolição, nós oferecemos a total garantia que esse produto é de reaproveitamento. Para nós que pensamos na nossa casa comum, né, que é o nosso universo, vale a pena você pensar na sua reforma ou na sua construção em colocar peças de madeira de demolição. São móveis rústicos com característica fina. E isso vai conferir beleza, vai conferir conforto e vai te dar uma sensação bacana de contribuição com o nosso meio ambiente. E você aí, de repente, né, pode estar perguntando, mas e na verdade, o que eu vou comprar? O que eu vou encontrar para estar compondo o meu ambiente? Onde vai conferir o conforto, a beleza, vai conferir a versatilidade, vai conferir o ecologicamente correto. Vamos lá? Nós temos aqui para apresentar uma peça que ela é em madeira de demolição e essa madeira, como você pode observar, é uma madeira rústica. Ou seja, esse acabamento foi um acabamento levemente maquinado. O que é maquinado? É quando a madeira entra no processo de lixamento e de desengrosso. Então, essa é uma peça semi-rústica. Nós temos uma outra sugestão, né, que é uma peça totalmente rústica. E quando a gente olha para uma peça dessa, a gente tem certeza da qualidade desse produto. No mínimo, essas partes da madeira tiveram expostas ao tempo por mais de 100 anos, com certeza. Não existe mão humana que consegue fazer esses detalhes na madeira. Somente sol e chuva, essa madeira vai dilatando, abrindo, fechando, confere esse detalhe. Então você está adquirindo uma peça única e exclusiva. E voltando só na qualidade, a gente pode observar com muita clareza a parte externa da madeira, onde ela sofreu essa agressão, e a parte interna, que é chamado dentro da indústria de maquinada. Ou seja, essa gaveta está rústica externa e foi preparada a parte interna. E você consegue perceber que essa madeira está intacta. Então isso vai garantir uma longevidade. Você vai estar levando essa peça para casa e vai estar durando a sua vida toda. Mais opção nós temos. Essa é uma mesa num formato redondo, onde a versatilidade vai pegar bastante dentro do que a gente iniciou falando. É uma mesa maquinada, mas porém com restos de tinta, que essa peça foi pintado. Ou seja, foi feita a demolição provavelmente de uma casa, né? Ou seja, de um ambiente onde essa madeira era pintada. Aqui ela foi levemente descascada. Acaba sobrando esse resto de tinta que vai com certeza combinar com peças modernas, como você pode estar percebendo aqui, uma cadeira moderna, né? E vai fazer uma composição legal. Ou seja, isso com certeza vai ficar muito bonito no seu ambiente. Mais uma opção, nós temos aqui no aparador o que nós chamamos de manchetagem, né? Você vai encontrar na nossa loja esse sistema. Qual que é o diferencial disso? É uma peça artesanal. Dá para perceber pequenos pedaços de madeira.
Essa peça é cavilhada na lateral e na extremidade. Ou seja, ela tem uma fixação mecânica e tem uma fixação química. Ou seja, ela vai cavilhas e vai cola. Isso garante uma perfeita união de uma peça na outra. E com certeza, muita vida útil. E para finalizar esse nosso bate-papo, né, eu gostaria de mostrar aqui para você, para provar com certeza a questão ecológica do que nós oferecemos. Nós temos aqui uma moldura de espelho que você percebe nitidamente, ela é feita por pequenos pedaços de madeira. Isso é reaproveitamento. Você pode observar que algumas dessas peças têm mais que uma cor, ou seja, essa madeira foi pintado mais que uma vez. Aqui percebe um verde e um branco. E você tem um pedaço de madeira de aproximadamente 2 centímetros por uns 6 ou 7 de largura. Fatalmente, uma peça dessa viraria carvão ou iria para o entulho. No entanto, aqui transforma-se numa peça obra de arte, totalmente artesanal e que você vai levar, vai colocar no seu ambiente e vai ficar com certeza muito legal e bacana. E você perdeu alguma coisa ou quer rever alguma dica? Não se preocupe, lá no nosso canal do YouTube está tudo prontinho para você. Voltamos a seguir. Localização privilegiada com conforto, tranquilidade e segurança. Conheça o Residencial Augusta Schweng. Criado pensando nas reais necessidades de Poços de Caldas. Está localizado no bairro Caio Junqueira, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, ambos com suíte, vaga de garagem para 2 carros, elevador social, acabamento em porcelanato e piso laminado, uma varanda gourmet com churrasqueira. Residencial Augusta Schweng, um empreendimento da Dominium Construtora e Incorporadora. Rua Corumbá, número 280, Jardim dos Estados, 35 3714 7788. Se você tem alguma pergunta para o Videovendas, é só mandar no nosso site. E agora nós vamos responder aos nossos internautas e a dúvida é sobre locação de imóvel. Com você mais uma dica jurídica e hoje estamos abordando o tema locação de imóveis, locatário e locador. E nesse sentido chegou mais uma pergunta indagando o seguinte. A pergunta dizia: doutor, eu sempre paguei os meus aluguéis em dia, eu nunca tive problema de atraso, aí eu desocupei o imóvel tranquilamente. Passado um tempo, o proprietário, o locador do imóvel, fez uma cobrança que eu deveria realizar a pintura do imóvel. E aí, a pintura é devida ou não é devida? Respondendo a pergunta é o seguinte: é muito importante que no momento da locação, tanto o locador quanto o locatário, ou seja, tanto o proprietário do imóvel quanto o inquilino, ele tem que ficar atento ao laudo de vistoria do imóvel. E esse laudo tem que ser parte integrante do contrato de locação e constar nesse laudo todas as condições do imóvel. E ao término da locação, o imóvel tem que ser restituído nas condições que foi encontrada. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é necessário realizar a pintura do imóvel no momento da restituição ao proprietário.
Estamos aqui para tirar a dúvida de vocês. A construção do steel frame é uma tecnologia rápida, eficiente, econômica da construção convencional, da alvenaria. É uma construção inteligente. O acústico térmico dela é fantástico, né? Vale a pena vocês conferir, sentar, tomar um café com a gente, que estamos aqui à disposição para poder explicar para vocês essa tecnologia. Vocês que estão com a intenção de construir, ampliar sua casa, procure a MS Empreendimentos. Só para vocês verem, essa bela casa foi feita em 150 dias, 120 metros quadrados. Vale a pena conferir, venha tomar um café com a gente aqui no escritório, na Rua Rio de Janeiro, com a Santa Catarina, número 426. Ou o telefone, ligue e faça um agendamento, 3714-7636. Esta é a casa que a MS Empreendimentos fez com muito amor e carinho. Olá pessoal, estamos aqui no Residencial Império das Palmeiras. Como vocês estão vendo, estamos fazendo a parte do reboco externo, já na fachada do prédio e também aqui na parte interna, trabalhando com gesso, né? Aplicação dos portais, dos apartamentos, também com aplicações das pedras de granito nas janelas e estamos aqui com 3 unidades restantes. Vale a pena conferir, vamos tomar um café conosco lá na Rua Rio de Janeiro com a Santa Catarina 426. Fazer uma simulação, temos 3 unidades restantes, repetindo, 3 unidades restantes aqui no Residencial Império das Palmeiras. Ligue para nós, faça um agendamento 3714-7636. Como vocês podem ver, a terraplanagem já está sendo finalizada. Aqui, no Jardim Bandeirantes, Residencial Império Romano. A hora de investir é agora. Apartamento de 49 metros quadrados, super aconchegante para você desfrutar com a sua família, uma bela área de lazer, playground e sem contar para vocês uma bela vista privilegiada. Como vocês puderam ver, as obras estão bem adiantadas. A terraplanagem já está sendo finalizada para irmos para a próxima etapa, a fundação do Residencial Império Romano. Venha tomar um café com a gente, estamos aqui localizado na Rua Rio de Janeiro com a Santa Catarina, número 426. Estou esperando vocês aqui para sentar, fazer um bate-papo, para apresentar para vocês como está fácil comprar um apartamento bem localizado com o Império Romano. Estamos esperando por vocês. E você pode conversar com a gente durante toda a semana lá no nosso site, videovendas.com. E hoje o nosso programa está chegando ao final. Nós nos vemos no próximo sábado aqui na TV Poços.